Bem-vindos ao Trechos do Tio Hernandes, um canal para quem ama a palavra de Deus. 1 Samuel 9,6 há uma referência ao profeta Samuel que cabe muito bem em você, pastor Vitor Hugo. Nessa cidade há um homem de Deus e ele é muito amado. Tudo o que ele diz sucede. Você é boca de Deus. Era o século XV, na Alemanha, uma família muito grande de mineiros. Família muito pobre, com muitos filhos. E aquele pai não conseguia encaminhar seus filhos para uma academia para estudar. 2 desses filhos tomaram uma importante decisão. Eles disseram: nós vamos estudar. E decidiram que lançariam sortes, e quem ganhasse iria primeiro para a academia, e o outro desceria as minas para trabalhar duro para sustentar o irmão. Eram Albrecht Dürer e Alberto Dürer. Albrecht Dürer ganhou para ir primeiro à academia. Revelou-se um grande artista, um grande pintor e depois escultor. Seus quadros eram admirados em toda a Europa. Quando ele terminou seus estudos, ele fez um grande banquete em homenagem ao seu irmão Alberto. E num discurso emocionado disse: meu irmão Alberto, agora eu terei a honra e o privilégio de sustentar regiamente você na academia, para você ter as mesmas oportunidades e os mesmos privilégios que eu tive. Alberto começa a chorar à mesa e disse: meu irmão, eu não posso realizar o seu sonho. Trabalhando para sustentar você, eu sofri um acidente na mina e os meus dedos foram praticamente esmagados. Eu não consigo segurar mais um lápis ou um pincel. Mas quero dizer a você que o seu sucesso é o meu sucesso, que a sua vitória é a minha vitória. E Albrecht Dürer resolve então homenagear seu irmão pintando um quadro que todos vocês conhecem, o mundo inteiro conhece. É aquele quadro das mãos postas, Albrecht Dürer. E esse quadro teve 3 propósitos. Primeiro, ninguém vence na vida sozinho. Somos um corpo, somos uma família. A vitória de um é a vitória do outro. Depois, este quadro, mãos postas, passou a significar mãos postas para agradecer. E este é o motivo que estamos aqui: agradecer a vida do pastor Vitor Hugo. Sua vida é muito preciosa. Você é um amigo. E amigo é mais do que colega. E eu louvo muito a Deus pelo privilégio de desfrutar da sua amizade. Terceiro, esse gesto significa também mãos postas para adorar a Deus. Como o pastor Hugo já disse, a gratidão é a Deus pela sua vida, mas a glória só pertence ao Senhor Jesus. E é por causa dele que viemos aqui. Não falarei hoje de Vitor Hugo, a vida dele já o faz. Falarei hoje do Senhor de Vitor Hugo, o nosso glorioso Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco.
e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de um modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Eu quero, à guisa de introdução, fazer 4 declarações. A primeira delas é que as tempestades da vida existem e são inevitáveis. Nós não vivemos numa bolha, numa estufa. Não estamos blindados. Estamos expostos a riscos, perigos, enfermidades, acidentes, crises. As tempestades são democráticas e elas chegam para todos. Segundo, as tempestades são imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. Nos colhem de surpresa e nos atingem profundamente. Certamente, no dia 1º do ano, Vitor Hugo jamais poderia imaginar que estaria vários dias no CTI, interrompendo o fluxo do seu abençoado ministério. Assim acontece com todos nós. Somos apanhados de surpresa por problemas que jamais imaginávamos passar, mas passamos ou estamos passando. Terceiro, as tempestades também são inadministráveis. Há momentos em que as rédeas fogem das nossas mãos. Nós não temos mais o controle. Nós não sabemos o que fazer. Como o pastor Hugo disse agora há pouco, nem mesmo a medicina estava mais no controle. Às vezes as coisas fogem ao nosso controle. Aqueles discípulos estavam acostumados a trabalhar naquele lago, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, com 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, encurralado por montanhas a oriente, as montanhas de Golã, ao ocidente, as montanhas da Galileia, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Muitos deles eram pescadores, nasceram ao redor desse lago, cresceram ao redor desse lago, trabalhavam nesse lago, já tinham enfrentado outras tempestades e superado, e imaginavam, esta também nós vamos resolver, mas não conseguiram. Mas quando nós perdemos o controle, Deus continua no controle. O que nós não podemos fazer, o nosso glorioso Redentor faz, e foi isso que Ele fez na sua vida. Mas em quarto lugar, as tempestades são pedagógicas. As tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Elas não vêm para nos afastar de Deus, elas vêm para nos empurrar para mais perto de Deus. Esse texto que acabamos de ler retrata Jesus naquele dia pela manhã,
ensinando as parábolas do reino. E após um dia inteiro de intenso trabalho pedagógico, Jesus diz para os seus discípulos assim: vamos para o outro lado. E eles entraram no barco, e Jesus deu uma ordem para eles: passemos para outra margem. E diz a Bíblia que Jesus, cansado que estava, porque era verdadeiramente homem, pegou um travesseiro, foi lá para trás do barco, deitou e dormiu. E enquanto ele dorme, uma tempestade borrascosa os apanha, os colhe, jogando o barco frágil de um lado para o outro ao sabor do vendaval. As ondas encrespadas, o mar encapelado, o vento furioso. E eu fico escutando, Vitor Hugo, os discípulos dizendo assim: vamos deixar o mestre descansar. Isso é com a gente. Nós temos conhecimento, nós temos experiência. Mas quanto mais eles tentavam controlar a situação, pior ficava. O barco rodopiava no epicentro da tempestade, ia se enchendo d'água. A morte mostrava para eles a sua carranca. E quando eles já não tinham mais o que fazer, eles recorrem a Jesus com a pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz o texto que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma-te, sossega. E o mar se encolhe, e o vento entra nas recâmaras, e vai-se grande bonança. Então Jesus pergunta para os discípulos assim: por que sois assim tímidos? Por que vocês não têm fé? E eles, tomados de grande espanto, diante de um milagre insólito, extraordinário, perguntam uns para os outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto está regido por 3 perguntas. A primeira pergunta, no verso 38, a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta, no verso 40, a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta, no verso 41, a pergunta entre os discípulos: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se o texto é regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que gostaria de conversar um pouco com vocês nesta noite. A primeira pergunta, meus irmãos, é a pergunta da sua alma, da minha alma, nas noites mais escuras da vida, quando somos assolados por uma tempestade, quando não vemos mais saída, quando somos entrincheirados por uma crise medonha, quando o vento é contrário, quando o mar é revolto, quando a morte mostra para nós a sua carranca. Nessa hora a nossa alma entra em pânico, e a nossa pergunta, cheia de angústia e dor, é esta: mestre, não te importas que pereçamos? Não vais fazer nada? Não estás vendo o perigo que passamos, a morte nos mostrando a sua carranca? A grande pergunta é: por que esses discípulos estão aqui com esta pergunta em tom de censura? O que não está bem resolvido na cabeça deles? Primeiro, o que não está bem resolvido na cabeça deles é a ordem expressa de Jesus para eles no verso 35: passemos para outra margem, e a tempestade que os apanha. Porque há um consenso no nosso coração de que se eu estou fazendo o que Jesus mandou, se eu estou andando com Ele, vivendo com Ele, trabalhando para Ele, vai dar tudo certo, não vai ter problema. Vai ser uma viagem em céu de brigadeiro.
com águas esmaltadas. Lá na minha infância, eu aprendi um cântico na igreja. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Só que Jesus está no barco e não está nada bem. Nada bem. Nessas horas o nosso coração entra em pânico também. Entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é muito fácil. Ele estava numa rota de desobediência. Deus mandou a tempestade atrás dele para trazê-lo de volta ao caminho da obediência. Nota de rodapé: crente desviado é endereço certo de tempestade. Deus vai mandar a tempestade atrás de você, não para destruir você, para trazer você de volta. Mas como entender que você está andando com Deus e a tempestade chega, e a doença chega, e a crise chega? Segunda coisa que não estava bem resolvido na cabeça deles, e por isso eles perguntam com esse tom de censura, é como conciliar a urgência da necessidade deles com a aparente demora de Jesus. Jesus estava dormindo no barco. Quem está dormindo não está agindo. Quem tem crise tem pressa. Eu vou lhes dizer que tem horas que a demora de Deus nos incomoda mais do que as circunstâncias difíceis. Tem hora que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Eu fico imaginando que a maior crise, a maior angústia da Marta e da Maria não foi nem a doença do Lázaro, foi a demora de Jesus. E sempre que eu leio esse texto, eu começo a olhar os detalhes que às vezes não aparecem propriamente impressas no texto. Por exemplo, quando Marta manda um recado para Jesus assim: está enfermo aquele a quem amas. A teologia do pedido está muito bom. Ela não diz assim: cancela a tua agenda, corre para cá, muda tudo aí, temos necessidade urgente. Ela não fala isso, não. Ela diz assim: está enfermo aquele a quem amas. Porque quem ama tem pressa para socorrer a pessoa amada. Só que de onde Marta morava para onde Jesus estava era um dia de viagem. Agora notem que o emissário sai da casa da Marta e chega lá onde Jesus estava e dá o recado: está enfermo aquele a quem amas, disse Marta para o Senhor. E Jesus responde: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Só que Jesus diz para os seus discípulos assim no mesmo dia: o Lázaro morreu. Diz a Bíblia que Jesus fica mais 2 dias onde estava. Bom, o emissário retorna com o recado: essa enfermidade não é para a morte. Só que quando ele chega lá em Betânia, o Lázaro já está morto e sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Se o homem gastou um dia para ir e Jesus fica mais 2 dias, são 3 dias. No 4º dia Jesus vai. O Lázaro já está morto e sepultado há 4 dias. Quando a Marta vai encontrar com Jesus, ela nem diz shalom. Se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. O senhor chegou tarde, agora não adianta mais. Agora é tarde demais. Agora não tem mais o que fazer. Aí Jesus: não, Marta, ele, seu irmão, há de ressurgir no último dia. Ela disse: eu sei, eu sou crente. Aí Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Eu não perdi o controle ainda. Eu sei o que eu estou fazendo. Por que Jesus esperou 4 dias? Porque havia uma crença entre os rabinos de que um morto poderia ressuscitar até o 3º dia, pela ação de um homem, uma pessoa usada por Deus. Mas a partir do 4º dia, a crença deles é que nenhum homem, por mais piedoso, podia ser esse agente do milagre. Só o próprio Deus podia pessoalmente fazer esse milagre, sem qualquer mediação humana. Jesus espera até o 4º dia, para que toda a nação de Israel pudesse reconhecer
que ele não era apenas um grande homem entre os homens, mas o próprio Deus entre os homens. O Senhor nunca chegou atrasado, Ele não chega atrasado. Quando Ele parece atrasado, quando parece que está demorando, é porque o Senhor está preparando algo maior e melhor para a nossa vida, para que a glória seja totalmente dEle. Diz a Bíblia que então Jesus se desperta e repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma, sossega. Eu quero dizer para você que o mar tem ouvidos. Eu quero dizer para você que o vento escuta a voz do Criador. A sua voz é poderosa, a sua voz despede chamas de fogo, a sua voz é irresistível. Ele fala e o sol para, Ele fala e as estrelas aparecem, Ele fala e o mar se acalma, Ele fala e o vento sossega, Ele fala e uma musa profetiza, Ele fala e um verme obedece a sua voz, Ele fala e os demônios têm que bater em retirada, Ele fala e os anjos obedecem ao seu comando, Ele fala e a sua voz é poderosa. Mas agora Jesus é quem pergunta, no verso 40: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Transporte-se para aquele tempo e para aquele local, para aquela circunstância, e pergunte a você mesmo: você estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro grande na vida, um navio grande. Já fiz muitos cruzeiros pequenos, mas navio grande só fiz um. Saiu de Santos, Vitor Hugo, para as praias do interior do Rio. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Foi horrível, foi desesperador. Ondas de 5 metros. Todo mundo ficou nauseado dentro daquele navio, todo mundo. As pessoas iam jantar cambaleando pelo corredor e voltavam sem chegar no restaurante, vomitando pelo corredor. Quando retornamos, sabendo que tinha 8 horas pela frente, a situação estava pior ainda, eu já não suportava mais as náuseas. Eu fiz uma oração, falei: meu Deus, ou eu durmo ou eu morro, mas eu não aguento isso. Agora imagine um barco frágil, de noite, o barco se enchendo d'água, rodopiando no meio do mar, a morte mostrando a carranca para eles, e Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? A grande pergunta é por que eles deviam ter fé e não medo. Eu vou lhes dar 4 razões pelas quais eles deviam ter fé e não medo. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus do verso 35: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Se você esqueceu o sermão desta noite e lembrar só dessa frase que vou falar agora, me dou por satisfeito nesta noite. E a frase é esta: promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Porque Jesus é o avalista da sua própria palavra. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Segundo, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença de Jesus com eles. Jesus estava dentro daquele barco. O fato de Jesus estar no barco da nossa vida não impede que a tempestade nos apanhe. Mas se Jesus está no barco, o barco não vai afundar, não vai naufragar. O único antídoto, irmãos, contra o medo, conforme o Vitor Hugo já disse hoje aqui, não é o seu dinheiro, não é o seu sucesso, não é a sua autoafirmação, não é a grandeza que você tem, não, todas essas escoras são frágeis. O único antídoto contra o medo é a certeza de que Jesus está com você. Que você entra numa sala de CTI e Jesus vai na sua frente.
O médico vai fazer uma intervenção cirúrgica, e Jesus entrou na sala de cirurgia com o médico. Que você está passando uma luta na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nas suas economias, mas você sabe que Jesus nunca vai desamparar você, Ele nunca deixa você sozinho, Ele está presente, Ele é o Deus Emanuel. Terceiro, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo naquele barco, e Jesus sabia que a tempestade viria? Obviamente sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a certeza de que, apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu, não do meu, não do nosso controle, do controle de Jesus. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Quarto, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Meus irmãos, Marcos cuidadosamente reúne ao redor desta passagem outros episódios que retratam o poder de Jesus. Se não, vejamos, aqui nesse texto, Jesus tem poder sobre a natureza. Os homens não controlam a natureza. Você percebe que hoje, num mundo tão avançado cientificamente, o homem não controla a natureza. Não controla um furacão, um tsunami, uma tempestade, uma seca severa. Mas o Criador do universo dá uma ordem e o vento cessa. Dá uma ordem e o mar se acalma. Dá uma ordem e as estrelas aparecem. Dá uma ordem e o sol para. Mas notem que o texto diz que Jesus atravessa o mar da Galileia. Ele está aí na região de Cafarnaum. Ele vai atravessar para o lado oriental, para o lado das montanhas de Golã, para o lado da região gentílica de Decápolis, e é de noite, depois de uma tempestade, e Jesus desembarca nas montanhas de Golã, numa região escarpada, num aclive imenso, e lá tem um cemitério, e tudo que você não espera ver de noite dentro de um cemitério é gente viva. E lá tem um homem nu, violento, se ferindo com pedras, gritando de noite e de dia entre os sepulcros, violento, tomado por 6.000 demônios, uma legião. A legião era a máquina de guerra mais temida dos romanos. 6.000 soldados, por onde passavam, tudo destruíam. Tem 6.000 demônios dentro de um único homem. E Jesus faz uma viagem de noite, depois de uma tempestade, para dentro de um cemitério, para libertar esse homem, foragido da lei, porque algemas não podiam prendê-lo, enjeitado da sociedade, rejeitado para a família. Sabe por quê? Porque não tem lata de lixo no reino de Deus. E Jesus vai lá para libertar aquele homem dos demônios, para curar aquele homem, para libertar aquele homem, para salvar aquele homem, para enviá-lo como missionário. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, e Jesus tem poder sobre os demônios. Ele manda no céu, Ele manda na terra, e Ele manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus Cristo. Mas agora diz o texto que Jesus retorna para Cafarnaum. Marcos capítulo 5. E quando Jesus chega, tem uma multidão esperando, e no meio da multidão tem um pai aflito, e esse homem é conhecido na cidade. Ele é Jairo, chefe da sinagoga. Ele tem uma filha de 12 anos, filha única, que está morrendo, e ele aflito procura Jesus. Senhor, vá comigo na minha casa, para o Senhor impor as mãos sobre a minha filha para ser curada.
Diz a Bíblia que Jesus vai com ele, mas no meio do caminho, no meio da multidão, tem uma mulher incógnita, anônima, que está sofrendo há 12 anos de uma hemorragia crônica, que já gastou todos os seus bens com a medicina e não logrou sucesso no tratamento. E essa mulher é impura, cerimonialmente falando. Ela não pode tocar em ninguém. Quem ela pôr a mão, a pessoa fica impura também. É por isso que não tem nome, é por isso que ela é incógnita, é por isso que ela é anônima. E ela pensa consigo: se eu pelo menos tocar na orla das vestes do Senhor Jesus, eu ficarei livre do meu mal. O que eu acho maravilhoso é que aquela mulher não podia ir à sinagoga, não podia frequentar as festas, não podia relacionar-se com seu marido. Tudo que ela tocava ficava impuro. Mas aqui, o impuro tocou o puro. E em vez do impuro tornar o puro impuro, é o puro que torna o impuro puro. E ela ficou livre do seu mal. A hemorragia foi estancada na hora. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina. A medicina chega ao seu limite, e quando ela chega ao seu limite, Jesus continua tendo todo o poder nos céus e na terra, e Ele pode tudo quanto Ele quer. Mas enquanto Jesus está atendendo essa mulher, chegam emissários da casa de Jairo e dizem: não incomodes mais o mestre, a tua filhinha acabou de morrer. Eu acho que o mundo desabou sobre a cabeça do Jairo, mas Jesus disse para ele: não temas, crê somente. O fim da linha para nós não é o fim da linha para Jesus. E Jesus foi com ele. E lá estavam as carpideiras chorando. Lá estava a sinfonia da morte, o coral da morte. E entra sobranceiro o solo da ressurreição. E Jesus entra no quarto, põe a mão sobre a menina e disse: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E a morte solta as garras da menina e ela ressuscita. Sabem por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades e poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte e Ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E todo aquele que crê nele não morrerá eternamente, porque Ele é a ressurreição e a vida. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora vejamos a terceira pergunta do texto, no verso 41. Agora a pergunta não é mais dos discípulos para Jesus, nem mesmo de Jesus para os discípulos. Agora a pergunta é entre os discípulos. E a pergunta é: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Que pergunta emblemática. E nós poderíamos responder essa pergunta nesta noite. Este é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo, antes mesmo da fundação do mundo, lá nos refolhos da eternidade, num plano perfeito e eterno que não pode ser frustrado, incluiu a sua vida, a minha vida, a nossa vida, um plano de redenção. Este é aquele que criou o universo, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher, que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Este é aquele que é representado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido e colocado no batente das portas libertou os primogênitos de Israel da morte no Egito.
Quem é este? Este é aquele que é representado pela coluna de fogo e pela coluna de nuvem que guiou o povo 40 anos no deserto. Este é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Este é representado pelo tabernáculo. Este é representado pela arca da aliança. Este é representado por aquele que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo templo. Este é aquele que é representado pelas festas de Israel. Este é aquele que é representado pelos sacrifícios do templo. Este é representado pelo sábado. Tudo era a sombra dele. Ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o Messias prometido, este é o Salvador do mundo, este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. Este é aquele que andou por toda parte, fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados e os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos, detém as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este é o único mediador entre Deus e os homens. Este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores, este é a nossa alegria, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é a razão da nossa vida, este é a nossa esperança. Quem é este? Este é o amado da nossa alma. Este é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e humilhou-se até a morte de cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é o nosso grande sumo sacerdote, este é o advogado justo, este é aquele que nos dá razão para viver, este é aquele que por amor de nós sangrou e chorou no Getsemane. Este é aquele que bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus, para que nós pudéssemos beber da água da vida. Este é aquele que foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Este é aquele que foi vilipendiado, aquele que foi espancado no pretório romano. Este é aquele que carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Este é aquele que foi enxovalhado, zombado, escarnecido pelas apinhadas ruas de Jerusalém, carregando o lenho maldito. Este é aquele que foi colocado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. Mas este é aquele que transformou aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e para a nossa redenção. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou para a nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, é aquele que está assentado no trono, é aquele que intercede por nós, é o nosso grande sumo sacerdote, é o advogado, o justo. Quem é este? Este é o soberano do universo, que levanta reinos e abate reinos, que coloca reis no trono, que faz reis apiarem no trono. Este é o autor da vida, este é o mantenedor da vida, este é o único que deve ser adorado e servido pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é o noivo da igreja, este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente, gloriosamente, para buscar a sua noiva.
Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai se assentar no trono e vai julgar as nações, vai colocar os que estiverem à sua esquerda e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas vai voltar-se os que estiverem à sua direita e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é este? Este é aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Este é aquele a quem vamos ver face a face. Este é aquele com quem vamos reinar pelos séculos dos séculos. Este é aquele que vai ser a nossa alegria por toda a eternidade. Este é a razão deste culto. Este é aquele que tirou o nosso querido pastor Vitor Hugo de um CTI da morte e trouxe de volta à vida, trouxe de volta a sua família, trouxe de volta ao seu ministério. Este é aquele que nós adoramos nesta noite como a razão da nossa vida, como o alfa e o ômega da nossa esperança, como motivo do nosso louvor. Este é aquele que está dizendo para você nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A Ele tributamos a honra, a glória e o louvor agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse pelo link na descrição.